Um bom dia, né? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês na sala do banquete, focados na EBD. E você já preparou a sua lição de hoje, a leitura diária, né? Para a lição de domingo, o estudo, onde está em Atos Apóstolos, o capítulo 6, versículo 9, que Deus dirige a nossa vida abrindo e fechando portas. Observando que as Escrituras, ela apresenta dois desvios espirituais que comprometem a plena comunhão com Deus. Quais, pastor? A rebelião e a presunção. Embora distintos em sua manifestação, ambos representam formas de desobediência à vontade divina. A rebelião caracteriza-se pela recusa deliberada em cumprir aquilo que Deus ordena, configurando assim uma omissão consciente diante da revelação da sua vontade. Só é consultar, ler em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 ao versículo 23. A presunção, por sua vez, consiste em agir independentemente da direção divina, realizando aquilo que Deus não autorizou. Enquanto a rebelião negligencia a ordem de Deus, a presunção ultrapassa os limites estabelecidos por ele, substituindo a dependência do Senhor pela autoconfiança humana. Sob a perspectiva exegética, a verdadeira espiritualidade não se limita à abstinência do pecado, mas manifesta-se igualmente na prática diligente daquilo que agrada ao Senhor. Portanto, nesse contexto, o processo de santificação ocupa posição centrada na vida do crente, né? Na vida de cada um de nós. Trata-se da obra contínua do Espírito Santo, mediante a qual o caráter do discípulo é progressivamente conformado à imagem de Cristo. Paulo falou isso aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, e também na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, aos Coríntios, quando ele fala que a santificação não produz apenas mudanças de comportamento externas, mas promove uma profunda transformação interior, capacitando o crente a amar aquilo que Deus ama e rejeitar aquilo que ele reprova. Essa transformação, meus queridos, evidencia que caminhar com Deus significa antecipar, ainda nesta vida, as realidades do reino vindouro. Todavia, essa peregrinação é marcada por desafios que exigem discernimentos espirituais e submissão constante à vontade divina. Conhecer a vontade de Deus transcende o mero conhecimento intelectual das Escrituras. Como assim? Envolve sensibilidades espirituais para reconhecer sua atuação providencial na história da disposição para obedecer, mesmo quando seus propósitos não correspondem às expectativas humanas. É preciso esse princípio que o apóstolo Paulo, com muita precisão, desenvolve em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O apelo para apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, representa a resposta apropriada à misericórdia divina, anteriormente exposta na epístola. Em seguida, Paulo exorta aos crentes a não se conformarem com o presente século, o aion, cuja estrutura é marcada pelos valores contrários ao reino de Deus, mas a experimentarem uma renovação contínua da mente, realizada pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. O propósito dessa renovação é capacitar o crente a discernir, experimentar, aprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa expressão que revela a excelência moral e a suficiência absoluta do desígnio divino. Dessa forma, somente uma mente regenerada, transformada,
pode compreender que a vontade de Deus jamais é arbitrária ou prejudicial ao seu povo. A natureza humana, ainda influenciada pelo desejo da carne, inclina-se às realidades temporais e para a autossuficiência. Entretanto, a mente renovada encontra satisfação na soberania de Deus, reconhecendo que seus decretos são sempre perfeitos, ainda que transcendam a compreensão humana. Essa verdade torna-se em evidência, torna-se evidente na narrativa quando Lucas falou no capítulo 16, versículo 6 a 10 de Atos, durante a sua segunda viagem missionária, né? Paulo e seus cooperadores foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar o Evangelho na província da Ásia e, posteriormente, receberam nova restrição quanto estava a entrada de Bitínia, sob uma perspectiva exclusivamente humana. Tais impedimentos poderiam ser interpretados como fracassos ministeriais ou obstáculos inesperados. Contudo, quando nós analisamos exegeticamente, a passagem revela que essas proibições não eram expressões de rejeição divina, mas manifestação da providência soberana de Deus, que preparava o caminho para a evangelização da Macedônia. A visão do homem macedônio constitui o ponto culminante dessa direção divina. Ah, meus queridos, demonstrando que Deus não apenas abre portas para o ministério, mas também fecha aquelas que não correspondem ao seu propósito naquele momento histórico. Esse episódio evidencia um princípio recorrente das Escrituras. A soberania de Deus governa tantas oportunidades concedidas quanto as portas fechadas. É preciso entender essa riqueza. A providência divina jamais deve ser interpretada exclusivamente pelos resultados imediatos, mas pela certeza de que o Senhor dirige todas as circunstâncias para o cumprimento do seu plano redentor. Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Assim, aquilo que inicialmente parece uma frustração, né? Um fracasso, frequentemente. Eu fiz isso, Deus, eu fui frustrado, alguma coisa me pediu. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, se atribui ao inimigo, dá honra a quem não tem honra. Frequentemente, irmão, revela-se ao contrário. Revela-se parte indispensável da estratégia divina para a expansão do reino de Deus. Diante dessa realidade, a resposta apropriada do crente consiste em cultivar um coração inteiramente submisso à vontade de Deus. A maturidade espiritual manifesta-se na disposição de confiar na sabedoria divina, mesmo quando seus caminhos parecem compreensíveis à nossa razão, à razão humana. Mas isso não dá certo. A verdadeira fé não exige compreender plenamente os propósitos de Deus antes de obedecer. Antes, fundamenta-se na convicção de que seu caráter é absolutamente bom, justo e fiel. Portanto, a oração do discípulo de Cristo deve ser que o Espírito Santo continue renovando sua mente, significando seus afetos, conformando sua vontade. Os afetos sejam sempre santificados, renovados e conformados pela vontade de Deus, Pai. Dessa maneira, mesmo diante das incertezas da vida, o crente poderá descansar na certeza de que os desígnios do Senhor são sempre bons, agradáveis e perfeitos, conduzindo o seu povo à maturidade espiritual, ao crescimento na graça e à plena realização dos propósitos do reino de Deus. Que possamos sempre estar pronto para entrar quando a porta se abrir e parar quando a porta se fechar na direção do Espírito Santo. Focados na EBD. Comente, compartilhe e Deus te abençoará maravilhosamente. Um abraço.